Olá, meus irmãos. Hoje, dia 3 de junho, estamos aí na 13ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você também que está passando hoje por aqui, seja também bem-vindos. Colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor e com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós a festa de São Tomé Apóstolos. Tomé foi aquele apóstolo que expressou a solidariedade a Cristo na sua última viagem para Jerusalém, com aquelas palavras: vamos também para morrermos com ele. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 16. Tomé é aquele que diz: Senhor, não sabemos para onde que vai? Como que podemos saber o caminho? Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem esse evangelho. Essa passagem que nos fala de São Tomé. Ele não acreditou no testemunho dos discípulos. Eles haviam transmitido dizendo: nós vimos o Senhor. E Tomé respondeu para eles que era necessário ver para crer. E aconteceu que no primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos novamente, entre eles estava também Tomé. E Jesus, ressuscitado, aparece a eles e volta-se para Tomé e disse: não seja incrédulo, mas um homem fiel. E aqui vemos ainda a linda profissão de fé do apóstolo Tomé. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. Ele manifesta a sua transformação espiritual e a sua incredulidade para uma fé profunda no Senhor ressuscitado. O grande São Gregório Magno, ele faz uma reflexão disso. Ele fala que foi a providência divina de Deus que permitiu que isso, para fortalecer a nossa fé, para que a gente creia naquilo que a gente ouviu de Deus, ouviu Deus falar, aquilo que foi transmitido para nós através dos apóstolos, através da igreja e de tantas coisas que a gente precisa acreditar. E muitas vezes também a gente duvida. Nós nunca vimos a Virgem Maria e nós acreditamos. Nós nunca vimos Jesus, mas nós acreditamos que Ele está vivo no pão, na Eucaristia. Essa é a nossa fé. E o evangelista, ele narra poucas palavras sobre esse evangelho, porque naquele tempo se escrevia muito pouco. Mas ele coloca aqui o essencial. Tomé não estava com os apóstolos naquele dia que Jesus aparece. Quando Jesus aparece a eles pela primeira vez, era exatamente o dia da ressurreição. Será por que Tomé não estava ali? Os apóstolos estavam todos ali reunidos no cenáculo com medo. Será que Tomé tinha desistido de tudo? Tinha se decepcionado com o que tinha acontecido com Jesus? Esse é um pensamento meu. Será que Tomé, diante dos acontecimentos, ele pensou: Jesus morreu, acabou tudo. E ele voltou à vida antiga? Só que acontece que, nesse primeiro dia da semana, Jesus aparece para os apóstolos. E ali ele instituiu o sacramento da confissão. Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem vocês perdoar os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoar os pecados não estarão perdoados. Porque Jesus, ele conquistou com sua morte e ressurreição diante da justiça divina e deu a nós o direito de agora ser perdoado. Porque Jesus, ele pagou diante da justiça divina o preço do pecado de toda a humanidade. Foi a oferta da sua vida que tem um valor infinito.
Isso reparou a ofensa infinita que o pecado da humanidade faz contra Deus, que somente uma oferta com valor infinito poderia resgatar a alma de toda a humanidade. E Jesus pagou o preço pelo pecado de cada um de nós. Meus irmãos, isso não toca o coração da gente? Não enche o nosso coração de gratidão a Deus por tão grande prova de amor por cada um de nós? Só que nesse primeiro dia, Tomé não estava lá. Só que os apóstolos falaram com ele. O Senhor apareceu a nós, nós vimos o Senhor. Tomé diz, eu não acredito. Para mim acreditar, só se eu colocar o dedo no lado dele, que foi aberto pelo soldado. Se eu ver as marcas dos cravos na mão dele. Só que Tomé, no fundo, ele ficou com uma expectativa. Porque 8 dias depois, ele estava ali no grupo dos apóstolos. Ele volta novamente. E aqui nesse evangelho, a gente vê um detalhe bastante interessante. Eles estavam com as portas fechadas e Jesus ressuscitado aparece no meio deles. Porque agora Jesus ressuscitado, o corpo dele não está mais sujeito ao espaço. Ele pode atravessar as paredes sem romper com as paredes. Porque esse nosso mundo físico, 2 corpos não pode ocupar o mesmo tempo, e lugar e espaço. Só que o corpo de Cristo ressuscitado, ele já não ocupa mais o espaço. Por isso ele passa por dentro de uma parede. Às vezes a gente não consegue compreender isso, mas é assim. Mesmo quando nós estivermos na eternidade, nós vamos entender. Porque um corpo ressuscitado, ele não está mais sujeito às leis deste mundo. É um corpo de verdade. É um corpo de verdade. Inclusive, Jesus chama Tomé, manda ele colocar o dedo. E Jesus diz, sou eu mesmo. Não é um fantasma que você está vendo aqui. E diante de Jesus, Tomé se rendeu. Ele cai prostrado aos pés de Jesus e faz aquela mais linda oração que nós rezamos todos os dias na Santa Missa. Meu Senhor e meu Deus. E agora Tomé entendeu que ele está diante de um homem que não é apenas um homem, mas é Deus. É Deus que está ressuscitado. Tomé se tornou um grande apóstolo. Se tornou mártir da igreja. Hoje essa festa de São Tomé deixa para nós uma lição muito importante. Porque nós também temos as nossas incredulidades, as nossas falhas, nossos pecados. Mas o que mais importa é a gente olhar para Tomé. Ele voltou ao grupo dos apóstolos, voltou para a comunidade. O importante é a gente voltar, reconhecer as nossas faltas, nossos pecados, as nossas falhas. A nossa falta de fé, de ser humilde. Buscar a confissão e dizer como Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Aqui voltei, quero continuar caminhando contigo. Porque é assim a nossa vida também. Muitas vezes nós somos como Tomé. Mas o importante é voltar e reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. A gente vê que é interessante que todos os apóstolos de Jesus erraram, mas voltaram atrás. Reconheceram, mudaram de vida e todos eles, com exceção de São João, todos foram martirizados. Entregaram suas vidas por amor a Jesus. Nós temos aqui Pedro, que negou 3 vezes e, no entanto, continuou sendo colocado como o Papa da Igreja. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado como seu mestre. Tiago e João, que queria que mandasse descer fogo do céu lá na Samaria para queimar aquele samaritano que não queria acolher Jesus. E hoje nós vemos o apóstolo Tomé, que mostra a sua incredulidade. Mas volta
ele volta atrás, ele volta, encontra o Senhor, acreditou, se tornou um grande apóstolo. Tomé se tornou um grande apóstolo e morreu martirizado. Hoje o paramento do padre é vermelho. O evangelho, ele vai nos continuar dizendo que Jesus chamou Tomé para pôr o dedo nas suas chagas. E Jesus diz para ele: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados que crerem sem ter visto. São Gregório Magno, ele disse que isso é para nós. Exatamente para nós. Que não vimos, mas nós acreditamos. Aí a gente pensa um pouco sobre a fé. Sobre a fé. Nós vemos na carta lá nos Hebreus, no capítulo 11, explica sobre o que é a fé. Lá no primeiro versículo vai dizer: a fé é o fundamento da esperança. A fé que é a base da esperança. Eu creio porque eu tenho esperança. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele é o meu Criador. Eu creio que Deus que conduz o mundo, eu creio nas promessas de Jesus. Como ele diz que a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Eu creio nisso. Por isso, eu tenho esperança. Eu vivo em paz. A fé é uma certeza a respeito daquilo que ainda não se vê. Nós não vemos Jesus Cristo. A gente sabe que Ele está presente no sacrário, na Eucaristia. Nós cremos. Por quê? Nós cremos porque a igreja diz isso. É a nossa fé. E a fé da igreja. Meus irmãos, uma coisa é muito importante. A gente precisa entender que a fé não é uma coisa nossa, não. Porque assim, eu não posso ficar com a minha fé. Porque se eu ficar na minha fé, eu vou ter crise de fé. Mas se eu ficar na fé que é da igreja, eu nunca vou ter crise de fé. Porque a igreja, ela nunca teve crise de fé. A igreja, ela nunca duvidou dos dogmas, nunca duvidou dos mandamentos, nunca duvidou dos sacramentos da igreja, nunca duvidou da presença real do Cristo na Eucaristia. Nunca. Também nunca duvidou do perdão verdadeiro que o Senhor nos dá na confissão. Essa é a nossa fé da igreja. Essa é a nossa fé. Eu acredito porque a igreja acredita. Ela acredita porque ela ouviu dos apóstolos. E os apóstolos, eles ouviu de Jesus Cristo. Por isso que a carta lá aos Hebreus, vai lá no capítulo 11, no primeiro versículo, vai dizer: a fé é uma certeza sobre aquilo que a gente não vê. Eu creio no céu, eu creio no inferno, eu creio no purgatório, eu creio na Santa Mãe Igreja e creio no Espírito Santo. Santa Teresa de Ávila, ela dizia: eu sou da igreja. Santa Teresa de Ávila, ela dizia, ela que viveu num tempo de Lutero, um tempo que o povo deixava muito a igreja, ia para as igrejas protestantes. E Santa Teresa dizia: eu sou filha da igreja. Prometo viver e morrer na igreja. Nós também temos que professarmos essa fé e não abrir mão disso. Então, essa palavra de Jesus hoje nesse evangelho, bem-aventurados que crêem sem ter visto, é para nós. Para nós que cremos. Nós que cremos, não porque nós não entendemos, não é porque nós não entendemos, não porque nos deram prova de alguma coisa, não é por isso. Nós cremos porque Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nós cremos, ponto final. Não precisamos de mais nada. Jesus disse, está dito. Ele disse: isso é meu corpo, acabou. Não tem cientista, não tem nada nesse mundo que vai explicar isso. Mas eu creio. Porque ele disse, ele é o Senhor. Eu creio e acredito. Por exemplo, você acredita que você é filho do teu pai, tua mãe? Você pode me dizer: claro que eu acredito, sim, claro. Você acredita? Mas você foi fazer o exame de DNA para saber se você é filho do teu pai e tua mãe mesmo? Você pode até me responder que claro que não. Claro que não foi fazer. Por
porque você acredita nisso. Isso é fé. Você acredita no seu pai, você acredita na sua mãe. Mas em Jesus Cristo, você deve ter muito mais fé e crer nele. Pela sua inteligência, é pela nossa inteligência, a inteligência da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Pedimos ao Senhor hoje que aumente a nossa fé, que venha em socorro daqueles que sofrem essa crise de fé. Porque a fé não é nossa, como eu já disse, mas a fé, ela vem da igreja, ela vem dos apóstolos e vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia. São Tomé, rogai por nós. Que nós possamos dizer como ele diz: meu Senhor e meu Deus. Te convido a pegar a palavra, o evangelho hoje está em São João 20, de 24 ao 29. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando para nós bem compreender a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Tomé, chamado de Dimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurado os que crerem sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.